Abra primeiramente aí em Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Amém? Diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 23 de Mateus capítulo 4 está escrito assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Agora vá por gentileza no evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 14. Está escrito assim: depois de ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quero conversar nessa noite com você sobre o reino de Deus. Como nós precisamos crescer na compreensão do que é o reino de Deus. Nós vimos essas duas passagens, tanto de Marcos como de Mateus, em que Jesus, depois de João Batista ter sido preso, ele vai por toda a Galileia pregando o evangelho do reino. Nos dias de hoje muito se fala a respeito do reino de Deus, de implantar o reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus, sobre ter uma visão de reino. Mas nós precisamos olhar para as escrituras e ver o que elas dizem a respeito do reino de Deus. Jesus passou durante 3 anos falando a respeito do reino de Deus. Toda a sua mensagem, toda a mensagem do seu ministério girava em torno deste assunto, o reino de Deus. Ele dizia: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Você vê ainda, antes de Jesus iniciar o seu ministério, em que o próprio João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor, ele também pregava esta mesma mensagem: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E Jesus então, durante os 3 anos do seu ministério, passou ensinando a respeito do reino. Em muitas situações nós vemos Jesus usando de parábolas, de ilustrações, para ensinar a respeito do reino de Deus. Quando Jesus também envia os seus discípulos nas cidades de Israel para pregar o evangelho, Jesus também os ensinou a falar a respeito do reino de Deus. Os discípulos, depois que viram Jesus subir aos céus, depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, eles também pregavam esta mesma mensagem, a mensagem a respeito do reino de Deus. Nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 8, versículo 12, as pessoas na cidade de Samaria davam crédito ao que Filipe falava, porque ele os evangelizava a respeito do reino de Deus e também do nome de Jesus. Nós vemos o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, aonde ele permaneceu 3 anos implantando uma igreja, e a Bíblia diz em Atos 19:8 que ele persuadia e ele expunha a respeito do reino de Deus. Ainda quando na sua prisão em Roma, onde ele estava numa prisão domiciliar, numa casa que ele havia alugado, as pessoas que iam até ele, diz as escrituras que ele fazia uma exposição do reino de Deus. E todas as pessoas que o procuravam, durante os 2 anos em que Paulo esteve nessa prisão, o tema central da mensagem de Paulo era a respeito do reino de Deus. Será que o reino de Deus é algo importante para as nossas vidas? Com certeza. E nós precisamos compreendê-lo e entender o que é o reino de Deus. E hoje eu quero falar a respeito de 3 aspectos do reino de Deus. Primeiramente eu quero falar sobre o que é o reino de Deus. Em segundo lugar, eu vou falar sobre a natureza do reino de Deus. E em terceiro lugar, eu quero falar sobre os cidadãos do reino de Deus. Portanto, em primeiro lugar, o que é o reino de Deus? Vamos entender um pouco o que significa este termo tão importante, algo que nós precisamos compreender de uma forma ainda mais profunda. No dicionário comum nós temos a seguinte definição a respeito de reino: é um estado que tem por soberano um rei,
é uma monarquia, ou ainda, reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal, vitalício e, de um modo geral, hereditário. Portanto, reino fala de uma monarquia, fala de alguém que possui uma certa localização, uma certa geografia, e este rei domina sobre os povos ou sobre o povo daquela determinada localização. E quando nós falamos a respeito do reino de Deus, o reino de Deus é o domínio, o governo, a autoridade que Deus exerce sobre a humanidade. O reino de Deus indica a soberania, o domínio ou o reinado de Deus reconhecido no coração e ativo na vida do seu povo. Então, trazendo um aspecto, um termo para vocês, para vocês poderem entender, o reino de Deus significa toda a esfera em que a vontade de Deus é reconhecida e obedecida. Por isso Jesus dizia, o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque o governo de Deus estava sendo estabelecido, estava sendo decretado sobre a vida de pessoas. Então todo mundo que tem o seu coração arrependido e o seu coração crente em Jesus Cristo, essa pessoa tem sobre a sua vida o governo, a autoridade de Deus sobre ela. Todos os reinos que se levantavam, eles eram regidos por pessoas, como eu posso dizer, por reis tiranos, por pessoas que traziam uma certa opressão, um certo jugo sobre o povo, sobre o qual ele estava dominando. Mas o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é um reino que traz salvação, é um reino que traz libertação. O reino de Deus é um reino que traz justiça, paz e alegria no Espírito Santo, conforme Paulo diz em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Sempre que Jesus se manifestava em algum lugar, o reino de Deus se manifestava. Porque onde está o rei, aí está também o reino. Você vai ver, por exemplo, em um certo momento em que os fariseus acusam a Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Eles acusavam a Jesus dizendo, você expulsa demônios por Beelzebu, que é uma entidade maligna. Só que Jesus diz o seguinte, ei, eu não estou expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Eu expulso demônios pelo poder do Espírito de Deus. E se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus está dizendo, está nos ensinando que sempre que Ele se manifesta, o seu reino também se manifesta, a sua autoridade é manifestada na vida de pessoas. E quando o reino de Deus se manifesta, o poder das trevas tem que retroceder. Sempre que o reino de Deus se manifesta, a autoridade de Jesus Cristo chega, se manifesta e toma o domínio de Satanás. Quando o reino de Deus se manifesta, Jesus toma o lugar que ele deve ter na vida e no coração das pessoas. Sempre que Jesus chegava, se manifestava juntamente com ele curas, sinais, prodígios, libertação e tantos outros milagres e tantas outras coisas maravilhosas que Jesus fazia e realizava no tempo em que ele exerceu o seu ministério. Agora, Paulo ainda diz em 1 Coríntios no capítulo 4, no versículo 16, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder. Então quando o reino de Deus se manifesta, o poder de Deus, a soberania, a autoridade de Deus se manifesta também. Agora vamos entender em segundo lugar, qual é a natureza deste reino. Eu gostaria que você acompanhasse comigo por gentileza, lá no Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do versículo 33. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33. Está escrito assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, olha a pergunta de Pilatos: és tu o rei dos judeus? Versículo 34, respondeu Jesus:
Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Entenda que Pilatos era um governador romano em toda a Judéia, exercia o governo romano em toda a Judéia. E agora, Jesus, momentos antes de ser crucificado, está sendo questionado por Pôncio Pilatos, e Pilatos pergunta para ele: você é rei? Você é o rei dos judeus? Aí Jesus, no versículo 35, Pilatos diz assim: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Versículo 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então Jesus está dizendo que o seu reino não é deste mundo, o seu reino não é daqui. Versículo 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos está questionando a Jesus a respeito do seu reinado, e Jesus faz uma definição a respeito da natureza do reino de Deus. Jesus está dizendo que o seu reino não é daqui, que o seu reino não é deste mundo. Pilatos é confrontado neste momento com a realeza de Cristo, uma realeza não política, mas espiritual. Jesus diz a Pilatos que o seu reino não é político, mas espiritual, não é terreno e sim celestial. O reino de Deus não é defendido por armas convencionais, mas por armas espirituais. Os ministros deste reino não são soldados romanos, mas são anjos de Deus que pelejam a seu favor. Portanto, Jesus nos traz uma definição a respeito da natureza do reino de Deus. O reino de Deus, o reino de Cristo, é um reino que jamais poderá ser destruído. Por quê? Porque é um reino perpétuo e inabalável. É um reino que não tem princípio e nem fim de dias. O reino de Deus é eterno. O reino de Deus não pode ser abalado. O reino de Deus é um reino que sobrepuja a todos os reinos de todos os tempos, o reino dos homens. Portanto, Jesus está dizendo: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus primeiramente está dizendo que o seu reino não é, o reino de Deus não é deste mundo. Quando nós olhamos os evangelhos, você vai perceber que Marcos, João, Lucas, eles falam e usam a expressão reino de Deus. Já Mateus usa a expressão, conforme nós vimos no capítulo 4, no versículo 17, a expressão reino dos céus. Existe alguma diferença entre reino de Deus e reino dos céus? A pergunta é muito simples, ou a resposta é muito simples: não. Não existe diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Agora, por que Mateus então usa a expressão reino dos céus? Primeiramente por causa que Mateus estava escrevendo o seu evangelho para os judeus. E os judeus tinham um certo zelo em relação ao nome de Deus, para que o nome de Deus não fosse pronunciado em vão, a fim de que eles guardassem o mandamento. Agora, também Mateus usa a expressão reino dos céus, porque ele está mostrando para os judeus que o reino de Deus não estava se manifestando de uma forma literal. Os judeus tinham a expectativa de que viesse um rei e que este rei traria a libertação do jugo que eles estavam debaixo por causa do Império Romano. E Jesus está dizendo: o reino que eu estou trazendo não é um reino físico, não é um reino político, não é um reino literal, mas é um reino dos céus. Com isso, Jesus não está dizendo que o seu reino é apenas nos céus, mas o seu reino tem a sua origem nos céus. O seu reino é um reino celestial. Haverá um dia em que o reino de Deus será estabelecido sobre a face da terra de uma forma literal. Mas na primeira vinda de Jesus, o seu reino vem não sobre a terra de uma forma literal, mas o reino de Deus é estabelecido no coração das pessoas. É um reino que está se manifestando de uma forma espiritual e não literal. É um reino celestial.
Você vai entender um pouco mais sobre isso. Quando Jesus nos ensina a orar, em Mateus capítulo 6, no versículo 10, a conhecida oração do Pai Nosso. Todos nós conhecemos essa oração e sabemos fazer essa oração. E uma das coisas que Jesus nos ensina é dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como a tua vontade é feita nos céus. Então Jesus nos ensina a orar pedindo para que o reino venha, para que a vontade de Deus perfeita nos céus, venha se manifestar também na terra. O reino de Deus é um reino celestial que se estabelece no coração, na vida das pessoas. Em uma outra ocasião, Jesus é interrogado sobre o reino de Deus, sobre como viria o reino de Deus pelos fariseus. Eles perguntaram: como é o reino de Deus? Como é vindo o reino de Deus? Jesus diz assim: olha, o reino de Deus, ele não vem de forma visível, ele não vem de aparência visível. Não tem como você dizer que o reino de Deus está aqui ou que o reino de Deus está acolá. E Jesus diz em Lucas capítulo 17, no versículo 21, que o reino de Deus está dentro de vós. Significa que o reino de Deus primeiramente é estabelecido no coração do homem. O reino de Deus primeiramente é estabelecido na vida das pessoas. Muitas vezes nós temos, aquela expectativa de que o reino de Deus se manifeste de uma forma literal, de que o reino de Deus se estabeleça em diversas áreas da sociedade. Nós precisamos manifestar o reino de Deus na política, na família, na sociedade, na educação, na cultura, em tantas outras esferas da sociedade. E eu entendo a motivação disso, e está correta. Agora, o que nós precisamos entender é que primeiramente o reino de Deus se estabelece na vida das pessoas. Lembrando que reino de Deus é quando o próprio Rei Jesus estabelece o seu governo, a sua autoridade, o seu reinado, o seu domínio no coração das pessoas. Portanto, o reino de Deus não se manifestará na sociedade se primeiro o reino de Deus não estiver estabelecido em nossos corações. O reino de Deus não tocará as demais esferas da sociedade se nós cristãos não tivermos o reino de Deus implantado e estabelecido dentro de cada um de nós. Se Jesus primeiramente não for rei dos nossos corações, se Jesus primeiramente não for rei das nossas vidas, não será na sociedade que ele irá se estabelecer. Primeiramente, Jesus precisa governar a nossa vida. Primeiramente, Jesus precisa ser o rei da nossa vida, o rei da nossa casa, o rei do nosso coração, para então depois ele exercer influência na sociedade através de nós, os cidadãos deste reino. Uma certa feita, uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos, um estudo, na verdade, foi registrado em um livro. E os Estados Unidos é um país, ou até um tempo atrás foi um país em que a religião predominante era o cristianismo. E eles pegaram uma cidade em que havia um grande número, ou talvez a maior cidade que tinha cristãos nos Estados Unidos, e escolheram a cidade de Dallas, no estado do Texas. E havia ali aproximadamente 20% da população, 20% da população era crente. E aí eles começaram então a comparar como estava a política, como estava a educação, como estava a segurança, como estava a justiça social. Enfim, eles investigaram diversas áreas da sociedade. E aí foi feita uma constatação de que a cidade estava debaixo de violência, a cidade estava debaixo de opressão, a cidade estava vivendo uma injustiça social. Ou seja, todas as esferas da sociedade não estavam sendo afetadas por aqueles cristãos que aparentemente estavam predominando aquela cidade. Por quê, queridos? Porque a sociedade só será tocada se primeiramente os cristãos estiverem permitindo que Jesus de fato exerça a sua autoridade, o seu governo, o seu domínio sobre os homens. Se nós temos a expectativa, por exemplo, de que a nossa cidade seja uma cidade melhor, se nós temos a expectativa de que o nosso país se torne um país melhor, primeiramente o reino de Deus precisa ser estabelecido no coração das pessoas, para daí então depois, nós como cristãos, sermos sal da terra e luz do mundo.
Então não tem como o reino de Deus ser estabelecido em diversas esferas da sociedade, se primeiramente o reino de Deus não estiver estabelecido em nosso coração. Quando nós olhamos, por exemplo, a expectativa que os judeus tinham a respeito do Messias, elas esperavam que o Messias viesse num caráter político e estabelecesse o reino de Deus, o governo de Deus sobre a nação de Israel, e libertasse a nação de Israel de todo o jugo do Império Romano. E é interessante que Jesus passou 3 anos com seus discípulos falando a respeito do reino de Deus, ensinando a respeito do reino de Deus, sobre a natureza do reino de Deus, e aqueles homens não haviam entendido a essência do reino de Deus. Tanto que em Atos capítulo 1, no versículo 6, as pessoas perguntam: Senhor, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus, no versículo 7, diz assim: não vos compete saber os tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: isso não é da conta de vocês. Aí ele diz no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo o seguinte: ei, vocês não devem se preocupar com um tempo em que o reino de Deus será estabelecido sobre a terra. O que vocês precisam estar focados e preocupados é em que o Espírito Santo venha sobre vocês, revista vocês de poder, e vocês saiam e sejam as minhas testemunhas, e estabeleçam primeiramente o reino de Deus no coração das pessoas. Quando Jesus diz, vocês serão as minhas testemunhas, Ele está dizendo, vocês serão os meus representantes, vocês serão os meus embaixadores. Aonde vocês estiverem, o reino de Deus é chegado sobre aquele lugar. Aonde vocês estiverem, o reino de Deus, a autoridade de Cristo, o governo de Deus será estabelecido na vida de pessoas. Quando o reino de Deus se manifesta, Satanás é destronado. Quando o reino de Deus se manifesta, a enfermidade tem que sair fora e dar lugar à cura, à saúde perfeita. É assim que o reino de Deus primeiramente se manifesta. Ele manifesta com poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Era isso que Jesus estava dizendo: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não pode ser visto lá ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vocês, o reino de Deus está entre vós. Por quê? Por causa da autoridade de Deus estabelecida no coração e na vida de vocês. É isso que Jesus está dizendo a respeito da natureza do seu reino. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de nós, a autoridade de Cristo está dentro de nós. Quando você, meu irmão, impõe as mãos sobre um enfermo, você está dizendo, seja estabelecido o reino de Deus, seja estabelecida a autoridade de Cristo, seja estabelecida a autoridade de Deus sobre a vida desta pessoa. Quando uma pessoa é ganha para Jesus, é o reino de Deus que está sendo estabelecido sobre aquela vida. E aí então é que nós, como cristãos, como sal da terra, como luz do mundo, é que podemos e devemos manifestar o reino em todas as esferas da sociedade. Se o reino de Deus está dentro de você, você vai viver como um cidadão dos céus. E aqui entra o terceiro ponto que eu quero ministrar: os cidadãos do reino. Abra comigo em Colossenses capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Quantos acharam? Digam amém. Colossenses 1 e 13 está escrito: Ele nos libertou do império das trevas. Ele quem? O Pai. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos presos, cativos do império das trevas. E agora, através da morte e da ressurreição, e ascensão de Jesus e exaltação de Jesus,
e através do nosso arrependimento e fé nele, nós fomos tirados do reino das trevas, do império das trevas, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E assim como existe o império das trevas, existe também o reino das trevas, o reino de Deus. O império das trevas é governado por Satanás, e o reino de Deus é governado por Deus Pai, pelo Filho de Deus e pelo Espírito Santo. E assim como num reino natural, existe o rei e existem os seus súditos, os seus cidadãos, também no reino de Deus há um rei, que é Jesus, e também os cidadãos deste reino. Quantos estão entendendo, digam amém. Nós fomos tirados, arrancados, resgatados do império das trevas e trazidos para o reino de luz, o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é composto por gente de todos os povos, tribo, língua e nação. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro foram constituídos para Deus reino e sacerdotes. Todos aqueles que creem em Jesus são tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Jesus, em seu diálogo, em sua conversa com Nicodemos, disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a nossa entrada no reino de Deus se dá através do sacrifício de Jesus e se dá também através do novo nascimento, através da regeneração. Todos aqueles que se renderam ao senhorio de Cristo, eles foram tirados do império das trevas e foram trazidos para o reino de luz, o reino do Filho do seu amor. Agora, uma questão muito importante, e eu gosto de como Paulo escreve as suas cartas. Veja comigo em Efésios 1:1. Primeiro capítulo de Efésios, primeiro versículo de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 1. Olha só, vamos ler aqui no telão. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele está escrevendo para quem? Para a igreja. Aí ele diz: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aos santos que vivem em Éfeso e aos santos que vivem em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que naturalmente, geograficamente, aquelas pessoas estavam em Éfeso, assim como nós estamos em Presidente Prudente. Apesar de termos sido tirados do império das trevas, trazidos para o reino de luz, nós estamos em Presidente Prudente, assim como aqueles irmãos estavam em Éfeso. Fisicamente eles estavam em Éfeso, mas espiritualmente eles estavam em Cristo Jesus. Nós geograficamente estamos em Presidente Prudente, mas espiritualmente nós estamos em Cristo Jesus. Significa que nós, ao mesmo tempo que somos cidadãos desta terra, nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos de um reino celestial. Jesus diz assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Só que Jesus diz assim também: Pai, eles não são do mundo como eu também não sou. Significa que, embora estejamos no mundo, nós não pertencemos ao mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus. E como membros do reino de Deus, nós precisamos viver como cidadãos deste reino. Em Filipenses 3:20, Paulo diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Cristo Jesus. Significa que apesar de fisicamente eu estar aqui, espiritualmente eu estou em Cristo. Eu estou assentado em regiões celestiais com Cristo Jesus. Agora que eu estou em Cristo, estou neste reino, eu preciso viver de acordo com os padrões deste reino. Eu não posso viver de acordo com os padrões do império das trevas. Eu preciso viver de acordo com os padrões do reino da luz.
Eu não posso mais viver como eu vivia anteriormente, quando eu fazia parte do império das trevas, quando eu fazia a vontade do mundo, quando eu andava segundo o curso deste mundo, quando eu fazia a vontade da carne e dos pensamentos. Agora eu estou em Cristo e eu preciso viver de acordo com os princípios e valores deste novo reino. Todo reino é regido por princípios, todo reino tem os seus valores, tem a sua lei régia. Todo reino é estabelecido com valores. E nós precisamos hoje, queridos, viver de modo digno do reino de Deus. Precisamos viver de modo digno do reino de Deus. Aquele que mentia não pode mentir mais, antes precisa falar a verdade ao seu próximo. Aquele que furtava não furta mais, antes trabalha com as próprias mãos. Aquele que praticava o sexo fora do casamento, agora guarda o sexo para a vida matrimonial. Os valores do reino de Deus são contrários aos valores deste mundo. Os valores do reino de Deus são totalmente inversos em relação aos valores deste mundo. Os valores do reino de Deus, querido, estão de ponta cabeça, se comparados aos valores deste mundo. Em um certo momento, Jesus caminhando com seus discípulos, ele vê um burburinho, ele percebe os seus discípulos discutindo, e Jesus percebia tudo, querido. E ele percebe que os discípulos estão discutindo sobre quem deles parecia ser o maior. E olha a resposta de Jesus em Lucas, capítulo 22, versículo 25. Lucas 22, 25. Diz assim: mas Jesus lhes disse, olha a linguagem de Jesus: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Agora Jesus diz assim: mas entre vós não é assim, não é? Versículo seguinte: aleluia. Mas vós não sereis assim. Outra versão diz: mas entre vós não é assim. Antes, olha a contrapartida que Jesus está colocando. Antes, entre vós, antes o maior entre vós seja como o mais novo. Deixa eu ler minha versão aí, que essa está quase uma heresia. Mas vocês não são assim, pelo contrário. O maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. No reino de Deus os valores são diferentes. Aquele que quiser ser grande, seja como o que serve. Os reinos dos povos, aqueles que exercem autoridade, eles são manda-chuva, Jesus está dizendo. Eles apenas mandam e as pessoas obedecem. Eles apenas mandam e ele apenas assiste. Só que Jesus está dizendo: ei, no reino de Deus não é assim. Entre vocês não é assim. Quem quiser ser o maior, seja como o menor. E aquele que quiser ser o maior, seja como aquele que serve. E aí Jesus faz uma pergunta: não é verdade que... qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Aquele que estava à mesa, geralmente naquela época, eram os patrões, eram os dominadores. E os servos estavam na sua função de servo. E Jesus está perguntando: quem é maior? O que está à mesa ou aquele que serve? E Jesus diz: não é verdade que é aquele que está à mesa? Ou seja, Jesus está dizendo: não é certo que os patrões são maiores do que os servos? Jesus concorda. Só que ele diz assim: pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Jesus está dizendo: apesar de eu ser o que eu sou, eu não estou aqui para mandar em vocês, eu estou aqui para servir vocês. Por quê? Porque no reino de Deus os valores são diferentes dos valores do mundo. Jesus diz assim: olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitas pessoas. Em uma certa ocasião, momentos antes da sua morte, Jesus dá um exemplo muito prático. É interessante que Jesus fazia e ensinava. Ele fazia
e ensinava, ou seja, ele dava exemplo e depois explicava o princípio. Ele está junto com seus discípulos à mesa, está vestido de uma túnica, de repente ele tira a sua túnica, se veste de uma toalha e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Observação que naquela época, quem lavava os pés eram os escravos. Quando os senhores chegavam do trabalho, das suas fazendas, os servos estavam lá esperando para lavar os pés, ou até mesmo para lavar os pés dos hóspedes, das visitas. E Jesus diz assim: ei, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Sendo eu, o Senhor e o Mestre, vós estão certos em dizer que eu sou? Eu fiz isso. E Jesus diz assim: felizes serão vocês, se souberem estas coisas e as praticarem. Jesus está dizendo: se vocês sabem isso e praticam isso, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes por praticarem estas coisas. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, aquele que quer ser o maior deve servir, porque os valores do reino de Deus são diferentes dos valores deste mundo. O mundo diz que se você quer ser feliz, você deve ter muitas coisas, você deve possuir muitas coisas, mas no reino de Deus não. A felicidade não consiste na abundância de bens que uma pessoa possui. O reino de Deus é diferente do reino do mundo, porque a felicidade não está no quanto eu tenho de dinheiro na conta bancária. Para o mundo a felicidade é o quanto você possui, mas no reino de Deus a felicidade está em quem você é, e não naquilo que você tem. O reino de Deus tem valores invertidos, e nós como cidadãos deste reino precisamos viver de acordo com os princípios do mesmo. No reino de Deus, você perde aquilo que você retém, e você ganha aquilo que você dá. E ao falar disso, não estou falando de dinheiro, estou falando até mesmo em relação à própria vida. Porque Jesus disse assim: olha, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim e por amor do Evangelho, ganhará a sua vida. Então no reino de Deus, você ganha aquilo que você dá, e você perde aquilo que você retém. Porque o reino de Deus é um reino espiritual, é um reino cuja mentalidade é dos céus e não desta terra. O mundo diz: você quer ser feliz? Seja orgulhoso, bata no peito e diga: eu sou assim. Mas no reino de Deus, felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. O mundo diz que se você quer ser feliz, você deve segurar o choro, mas no reino de Deus, felizes são os que choram, porque serão consolados. No reino do mundo, você diz que você tem que brigar por aquilo que você quer conquistar. Só que o reino de Deus diz: felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os misericordiosos, não aqueles que se vingam, porque eles alcançarão misericórdia. O mundo diz que você tem que se banquetear no pecado, que você tem que desfrutar de todos os banquetes que o mundo oferece. Só que no reino de Deus a felicidade está em manter o seu coração puro, porque quem mantém o seu coração puro é que verá o reino de Deus, é que verá a Deus, desculpa. Enfim, os valores do reino de Deus são diferentes dos valores deste mundo. E nós, como cidadãos deste reino, nós estamos vivendo esses princípios? Ou nós estamos mais apegados aos valores que a terra tem imposto sobre nós? A sua felicidade não está naquilo que você tem, a sua felicidade está naquilo que você é. E nós devemos ser humildes, nós devemos ser como aqueles que choram, nós devemos ser mansos, nós devemos ter fome e sede de justiça, porque seremos fartos. Nós devemos ser misericordiosos para alcançarmos misericórdia. Devemos ser pacificadores para sermos chamados, reconhecidos como filhos de Deus. O mundo diz: se alguém te der um tapa, planta dois na cara do outro. Mas o reino de Deus diz: se alguém te ferir na face direita, vira a outra. Se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2. Se alguém pedir a sua capa, dê também a túnica. Eu acho que nós estamos um pouco distantes
de vivermos os princípios do reino de Deus. Nós ainda estamos apegados demais aos princípios e aos valores deste mundo. Mas eu quero desafiar você, e eu quero concluir. Quero desafiar você a entender o reino de Deus, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e também a sua justiça. Porque você foi tirado, arrancado do reino das trevas e transportado para um reino de luz. E agora, como membro, como cidadão deste reino, você e eu precisamos viver de acordo com esses princípios. Esse é o desafio. Agora você entende o porquê Jesus passou 3 anos falando sobre o reino de Deus, incutindo na mente dos seus discípulos uma nova mentalidade. Jesus dizendo: filhos, sabe, a nossa vida não consiste aqui nas coisas dessa terra. Eu não vim trazer mais uma religião, eu vim estabelecer o padrão celestial no coração e na vida das pessoas. E é esse o desafio que nós como cristãos temos nos dias de hoje: viver o reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Coloque-se em pé, por gentileza.